Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida nesta hora. E eu quero mais uma vez orar por você. Feche os seus olhos e eleve a Deus o seu pensamento em oração. Senhor maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo e Deus eterno, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. E eu quero te agradecer, te louvar e te bendizer por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, na vida de milhares de ouvintes, na vida de muitos que estão, ó Deus, precisando ouvir a sua voz. Que o Senhor Deus traga paz, bonança, alegria, reconciliação, perdão e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A todos, mais uma vez, para a nossa reflexão hoje, eu quero deixar aqui 2 versículos bíblicos. Um versículo bíblico que é o próprio Cristo quem fala, e um outro versículo bíblico que é o apóstolo dele quem fala. Todos 2 textos bíblicos estão relacionados com o poder da palavra de Deus. Poder da palavra que sai da sua boca. Tudo tem um significado poderoso. As palavras que você fala, as palavras que você menciona, as palavras que você profere, têm um peso muito grande na sua alma, na sua vida social, familiar, espiritual. E eu quero deixar isso para você hoje, para você entender, receber e meditar. O primeiro texto bíblico, são 2 que nós vamos ler, encontra-se no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 12, versículo de número 37, diz assim o texto bíblico: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus está dizendo isso. O apóstolo dele, Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz assim o texto bíblico: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, também é posta ela mesma como chama pelo inferno. Senhor, abençoe o nosso falar, abençoe as nossas palavras, abençoe, ó Deus, tudo que proferimos, tudo, ó Deus, que mencionamos, que seja purificado, Deus, pela sua presença e pela sua doce palavra em nossos lábios. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero fazer alusão aqui a 2 textos bíblicos para nós não termos que passear na Escritura. Eu vou apenas resumir nesse pequeno período o capítulo 12, 37 de Mateus e o capítulo 3, versículo 6 da carta de Tiago, da epístola de Tiago. E o assunto aqui hoje é o poder da palavra. É o poder daquilo que você fala. É o poder daquilo que você menciona. E eu quero aqui fazer alusão a esse versículo bíblico que o próprio Mestre, Jesus de Nazaré, foi ele quem mencionou isso. Foi ele quem disse isso. Pelas suas palavras você é justificado. Pelas suas palavras você é condenado. Quando Jesus disse isso, Tiago estava do lado dele. Quando Jesus falou isso, Tiago acompanhava, seguia e presenciava isso. Tiago viu, percebeu, Tiago, naquele momento em que Jesus falava e os discípulos estavam ao lado, Tiago estava do lado dele, Tiago viu a profundidade das palavras do Mestre. E Tiago aqui, na sua epístola, na sua carta,
ele começa trazendo referência a esse membro do nosso corpo, a língua, que é ela que profere palavras. E aqui eu quero fazer alusão para nós hoje a importância que tem a palavra que você fala, a palavra que eu falo. O texto bíblico aqui, ele é categórico. Ele diz assim: pelas suas palavras você é condenado e pelas suas palavras você é justificado. Eu quero fazer uma alusão aqui à nossa realidade prática. Hoje, se você parar para ver, raciocinar e entender como Jesus é real no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na atualidade, as palavras profundas que ele diz têm vida hoje. As palavras que ele proferiu têm uma realidade, têm uma veracidade tremenda hoje. Tipo, existem pessoas atrás das grades por causa de uma palavra. Existem pessoas internadas em um hospital por causa da palavra. Existem pessoas chorando, lamentando por causa de uma palavra mal proferida, mal colocada. Existem pessoas que desceram ao túmulo por causa de uma palavra. Pelas suas palavras você é justificado diante de Deus e pelas suas palavras você é condenado diante de Deus. O poder que rege a sua vida, o poder que rege a sua história está nas suas palavras. Está naquilo que você fala. Tem mães agora me ouvindo que estão feridas por causa de uma palavra que recebeu do filho, da filha. Tem pais que estão feridos com uma ferida interior por causa de uma palavra que recebeu do filho, recebeu da filha. Existem casamentos desfeitos por causa de uma palavra. Interessante que no casamento a união é pela palavra, é pelo amor e pela palavra. Diante do sacerdote, diante de Deus, diante da igreja, diante das testemunhas, os cônjuges, os nubentes, eles proferem palavras de fidelidade, que confirmam. Diante da cerimônia matrimonial, o próprio sacerdote pergunta: é praxe alguma testemunha que tenha alguma coisa contra o casal, contra esse matrimônio, contra esse casamento, que fale agora ou que se cale para sempre? Palavras. As palavras têm um poder, preste atenção, de fazer você prosperar, e as palavras têm um poder de fazer você ser destruído. As palavras que você fala, as palavras que você profere, têm um poder de te levar para a glória de Deus e tem o poder também de você descer para o Hades, para o inferno. Tudo na minha vida, tudo na sua vida está entrelaçado nas palavras que proferimos. Se você quiser ter um dia abençoado, comece orando palavras. Se você quiser ter uma vida de vitória, cante louvores, palavra. Se você quer ter sucesso, palavras positivas da parte de Deus para você. Deus usa as palavras de esperança. Deus usa as palavras de fé. Deus usa as palavras de restauração para você viver bem a sua caminhada com Deus nessa terra. E o inimigo usa palavras. Palavras que deturpam o próprio Criador. Existem pessoas que servem a outros deuses por causa da palavra que ouviu. Existem pessoas que são inimigas de outras pessoas sem ouvi-las por causa de palavras, do fofoqueiro e do fuxiqueiro. As palavras, ela tem um poder imensurável nas nossas vidas. E Jesus de Nazaré, conhecendo isso, disse assim: pelas suas palavras você será condenado, pelas suas palavras você será justificado. É pela palavra que nós proferimos que Deus escreve a nossa história. O apóstolo Paulo disse assim: se com a tua boca você confessares o Senhor Jesus
e no seu coração você crer nele, você será salvo. Palavras. A fé é acompanhada daquilo que você fala, daquilo que você profere. Um certo homem chegou diante de Cristo e disse assim: Senhor, manda apenas uma palavra e o meu criado sarará. Palavra. A palavra de Deus rege o meu levantar, o meu caminhar e o meu deitar durante o dia. A palavra de Deus, se você agora está escutando essa mensagem, independentemente do horário, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, é o momento de você corrigir o seu vocabulário, as suas palavras. A palavra tem um poder tão grande que se você disser para alguém ferido, machucado, triste, na lama, Jesus te ama, o poder da palavra levanta e restaura essa pessoa. Mas se você disser para uma pessoa, e eu quero que você preste muita atenção nisso, diante do contexto secular que nós vivemos, se você disser para uma pessoa, você é gordo, você é magro, você é feio, você é alto, você é baixo, você pode acabar com a estrutura psicológica e física dessa pessoa. Você pode trazer uma doença para ela, você pode trazer para ela um mal-estar, você pode trazer para ela uma situação de tristeza profunda. E além disso, você pode responder um processo. Tudo por causa de uma palavra. Existem pessoas hoje, contemporaneamente falando, na contemporaneidade, na atualidade, que estão arrependidas de terem dito palavras que lhe causaram grandes transtornos, que lhe causaram grandes prejuízos. E tudo isso o nosso mestre já previa. E o discípulo Tiago, conhecendo o poder da palavra, que o mestre diz, conhecendo a legitimidade de uma palavra bem empregada, de uma palavra mal empregada, em um momento propício ou não, ele fala que a língua, a palavra falada, pode incendiar uma floresta, pode destruir uma vida. E Cristo disse que pelas suas palavras você será condenado, e pelas suas palavras você será justificado. E eu quero que você medite nisso. Se existe algo na sua vida que você precisa mudar, que você precisa abraçar, é o contexto seu, como você fala, como você profere as palavras. No momento de ira, no momento de desespero, no momento de ciúmes, no momento de angústia, peça a Deus para dirigir, comandar, para abençoar os seus lábios. Porque existem pessoas que não têm equilíbrio. Se tomar uma topada, ela profere uma palavra, que é uma palavra de maldição. Se ela vê alguém que desagrada, ela profere uma palavra contra aquele sujeito, contra aquela pessoa, contra aquele indivíduo. E Deus hoje está trazendo a luz para você. O que você fala diz quem você é. O que você fala diz para onde você vai. O que você fala, isso martiriza, isso materializa, isso faz com que você saiba o destino da sua alma. Foi Cristo quem disse: pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. E eu quero agora pedir a Deus que você que está aí do outro lado, ferido, ou feriu alguém, é o momento de você mudar as palavras. É o momento de você rever as palavras. A palavra que você disse para alguém que botou ela na lama, que destruiu ela, destruiu ele.
Você pode agora se dirigir a ele, se dirigir a ela, mudando as palavras. Filho, você que feriu seu pai, mude as palavras. Pai, você que feriu seu filho, mude as palavras. É isso que Deus quer. Pelas suas palavras, você será condenado. E pelas suas palavras, você será justificado. Ore a Deus. Peça perdão a Deus. E mude as suas palavras. Mude o seu diálogo. Mude a sua gramática diária. Deus maravilhoso, Deus soberano, ó Deus, purifique o nosso falar, purifique, ó Deus, as nossas palavras. Senhor, não permita que nós venhamos a matar o outro com palavras, não permita que nós venhamos a adoecer o próximo, o parente, com palavras. Deus, dai-nos, ó Deus, palavras que sejam palavras de cura, e não palavras de morte, nem palavras de enfermidades e de doenças da alma. Cure essa pessoa, Senhor, interiormente. Liberte ela. Salve ela. Ó Deus, constrói uma nova história na vida daquele que só falava palavras de maldições. Põe palavras de bênçãos. Põe palavras de vitória, de esperança. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu te agradeço e eu te louvo, na beleza da tua santidade, porque, ó Deus, pelo meu falar serei justificado, e pelo meu falar serei condenado. Me ajude, e ajude, ó Deus, todos os ouvintes a falar sempre aquilo que te agrada, no nome de Jesus. Amém. E diga graças a Deus. Um grande abraço. Fica com Deus, paz seja convosco.